Daí essa semana eu optei por congelar frutas, porque daí eu consigo refogar nem alho nem cebola. Tem um formato mais bonito que o outro. Então pega essa dica aí, se você não encontra no mercado. O sabor é maravilhoso, viu? Vou falar pra vocês, um negócio desse não devia ser tão bom. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vlog Cozinha. Pessoal, no vídeo de hoje eu tenho algumas dicas de alguns processos que eu adianto no começo da semana para facilitar a minha vida no decorrer dos dias aí na cozinha. Essas dicas que eu vou passar para vocês hoje é para vocês ganharem tempo na preparação da refeição aí no dia a dia. Sabe aquele arroz, aquele feijão que você gosta de comer fresquinho? Até o tal do filé de frango, hoje tem dica para facilitar aí na hora de estar preparando. E pessoal, diferente dos outros vídeos, hoje eu tô até de avental, porque eu quero mostrar pra vocês não só o que eu fiz, né? Geralmente eu mostro tudo o que eu fiz. Hoje eu vou mostrar como eu fiz também, alguns processos, alguns passo a passos eu vou passar pra vocês. Então já deixa um like aí e bora pro vídeo. Eu quero mostrar, gente, é esses cubinhos de caldo de legumes que eu fiz. Eu vou já passar a receita pra vocês desse caldo de legumes. E olha só, que sensacional. Eita, que tá difícil de abrir. Gente, esse caldo de legumes aqui, ó, é pra mim usar nas receitas. Ele é um caldo natural que eu fiz. E como se fosse aqueles caldos concentrados, sabe? Só que você compra no mercado, industrializado. Esse daqui eu fiz natural. Já vou mostrar o passo a passo aí pra vocês, mas eu quero explicar primeiro como eu utilizo ele. Gente, a forma como eu mais utilizo esse caldo aqui é para aqueles dias de pressa que você não quer refogar nem alho nem cebola, ou você também não quer cheiro de fritura em casa, né, de estar refogando ali. Então o que eu faço? Eu coloco dois ou três tabletinhos desse daqui, é uma explosão de sabor, tá? E porque aqui tem quase tudo, gente, tem muita coisa aqui concentrada nesse tabletinho. Eu congelei nas forminhas de gelo, mas você pode fazer de outras formas que eu explico mais pra frente. Eu vou explicar nesse vídeo pra vocês. E fica assim, gente, ó, dá pra fazer caldo de carne, caldo de legumes, de vários sabores. Pessoal, congelei filé de frango temperado e ficou, olha só que bacana, ficou bem soltinho, gente. Bem soltinho, eu congelei um a um em aberto. Vocês sempre me perguntam como que eu faço esse congelamento em aberto. E eu simplesmente coloco ele numa forma untado com azeite. E depois que ele estiver bem durinho congelado, eu passo ele pro saquinho. E, gente, é só tirar um a um e selar. Se você for fazer um filezinho de frango selado com cebola, fica uma delícia. Esse temperinho aqui, eu fiz uma marinada que não vai alho nem cebola, ó, tá vendo? Vai só temperos em pó mesmo e azeite, porque eu não gosto de colocar o alho e a cebola, porque sempre queima, né? Sempre queima antes do frango ficar pronto. Então eu não coloco, mas olha que bacana, sensacional, né? Agora tem outras preparações que eu fiz para essa semana que eu vou mostrar para vocês. Que é o processo até fazer ele ficar esses quadradinhos aqui, que algumas pessoas tiveram dúvidas nos outros vídeos. Hoje eu vou passar o passo a passo para vocês. Então agora eu vou passar para vocês a receita do caldo de legumes. E também vou mostrar as opções que dá para ser usado ele e como você pode estar armazenando. Para essa receita eu vou usar uma cenoura grande, um pimentão inteiro, um tomate médio e uma cebola de tamanho médio. Eu vou picar esses alimentos de forma bem brusca mesmo, porque depois que ele cozinhar no forno, eu vou estar colocando eles no processador ou você pode colocar no liquidificador também, para triturar bem, então não faz diferença muito a forma como você vai cortar. Depois que eu cortar tudo, eu vou estar colocando eles no forno. Essa Marinex que eu vou usar, ela tem tampa, então eu não preciso colocar o papel alumínio. Mas você pode, se você não tiver uma Marinex dessa, você pode colocar esses legumes numa forma e passar o papel alumínio. Mas antes desse processo de ar e colocar no forno, eu vou temperar esses legumes aqui. Até porque a ideia do caldo de legumes é de que fique bem prático. Assim, você não precisa estar refogando alho e cebola. Quando você tiver esses cubinhos congelados
no seu congelador, é muito prático, sabe? Para aqueles dias de preguiça, aqueles dias mais corridos. Assim é só você pegar um tabletezinho e colocar na sua receita. E vai ser, sem dúvida, uma explosão de sabor, né? Aqui eu adicionei também alguns pedaços de salsão que eu já tinha na minha geladeira. E tô colocando óleo, gente, porque o azeite tá caro que só. E aqui em casa acabou, mas quando tenho também eu só uso pra salada mesmo, porque tá bem caro o azeite. Eu usei óleo mesmo, mas se você tiver azeite, recomendo que use o azeite, viu? Fica muito gostoso. Vou usar também esse temperinho fit aqui, eu vou deixar na descrição tudo que tem nesse tempero fit. E eles vendem na Casa de Produtos Naturais. Vende pronto esse temperinho e ele é livre de qualquer industrializado, tá? Coloquei também alho em pó, tá bom? Quanto baixa, muito a gosto. Agora é só misturar tudo, muito bem misturado. Eu vou tampar, né? Já falei pra vocês, porque essa tampa ela pode ir no forno. Eu vou tampar e colocar no forno. E olha só como ficou, gente. Ele fica bem caramelizado e esse é o ponto para você estar colocando ele para bater. Já batido, passei para as forminhas de gelo. Você pode colocar nas forminhas de gelo, pode colocar em potinhos individuais, sabe aqueles copinhos de café pequenininho? E o restinho eu passei aqui para uma travessa, que é uma opção também, passar para uma travessa e depois cortar os quadradinhos. Essa opção de usar esses descartáveis assim transparente é muito boa também para organizar a geladeira. Tá vendo? Ó, dá para fechar. Deixa eu fechar aqui para vocês verem. É muito prático. Eita. Aí, foi. Pronto. Até amassou aqui um pouco. Olha só, tá vendo? É muito prática, fecha muito bem e você consegue organizar a sua geladeira. Gente, quando eu não tinha aqueles organizadores ainda de acrílico, eu usava esse tipo de organizador. Aí você fala, ai, Bia, mas eu não posso comprar outro pote? Pode, desde que seja totalmente transparente, né, gente? Porque a ideia é o seguinte, e é como o ditado diz, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, o ideal é que seja transparente assim. Assim você pode ver o que tem na sua geladeira logo que você abre, tá bom? E não corre o risco de você esquecer alimentos lá e acabar perdendo. Esse daqui é um plástico bem resistente e eu comprei ele numa casa de descartáveis mesmo, tá? Você encontra naqueles lugares que vende aquelas marmitinhas também para vender. E esse daqui tem 2 litros, ele é bem grandão e eu vou colocar laranja nele. Vou mostrar pra vocês como que fica. E não se enganem, tá? Fica bem bonito na geladeira também. Então é uma opção aí pra você que não quer investir em organizadores ainda, tá fazendo teste pra ver se funciona na sua casa, essa organização. Então, ó, já compra esses daqui, faz o teste aí. E se funcionar, você troca, você compra outro tipo de pote, tá bom? Olha só, não tem desculpa pra não organizar a alimentação. Olha só, pessoal, que bonito que ficou a laranja aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Não tem dúvida, gente, não tem dúvida de que você vai ter certeza do que vai ter na sua geladeira, olha só. Essa laranja é laranja Bahia, já falei pra vocês, né? E olha só, gente, que bacana que fica, você consegue ver muito bem o alimento. Esse pote aqui, ele é descartável, mas ele é daquelas pessoas que vendem sobremesa, sabe? E coloca, tem um formato mais bonito que o outro e dá para se utilizar muito bem, dá para você lavar e usar de novo até que você possa trocar. Cada um desse daqui saiu R$ 2,25 aqui na minha região, tá bom? Aí o preço varia de região para região, mas olha que lindo que fica na geladeira. Vou colocar lá e vou mostrar para vocês. Hoje, gente, eu vou fazer tempero, vou processar esse alho aqui no processador. Daí eu vou congelar daquele jeitinho, sabe, que eu já ensinei pra vocês aqui. Calma que eu vou mostrar o passo a passo, mas a dica que eu quero dar agora é o quê? Eu sei que tem muita gente que já faz, né? Mas nunca é demais falar. Eu tenho o costume de colocar o alho assim, ó, de molho na água por 1 horinha antes de descascar, porque facilita bastante.
Então pega essa dica aí, se você não encontra no mercado, se você não encontra o alho já descascado, fica bem mais prático fazer assim, ó, tá vendo? Agora eu vou tirar, vou descascar e vou processar. Se você não tiver o processador, você pode passar no liquidificador e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra congelar ele. E olha, gente, saiu tão facinho, rapidinho eu descasquei todo o alho. Olha que alho bonito. Tá vendo? Ele tava muito bonito esse alho. Agora eu vou processar ele e vou mostrar pra vocês como que eu faço pra deixar ele naqueles quadradinhos, sabe? Bem prático, que você já pode pegar os quadradinhos e colocar na panela. Muitas pessoas ficaram com dúvidas aí no outro vídeo e eu vou mostrar pra vocês hoje. Mas olha que praticidade, que maravilha. Olha o que eu vou usar, gente. Essa manteiga aqui. Na verdade, ela é uma margarina, ó, 70% gordura, forno e fogão. Eu sei que não é muito saudável, né, gente? Eu queria manteiga mesmo, eu não achei. Mas eu usei pra fazer o arroz e um pouquinho pra temperar o feijão. Gente, o sabor que isso aqui dá na comida, meu Deus do céu. Um negócio desse que não é tão saudável não devia ser tão saboroso. Fez toda a diferença. E aí, como eu uso muito pouco do alho, eu resolvi que eu vou colocar metade desse tabletinho aqui para triturar aí 400 gramas de alho. Então, eu vou usar muito pouco, vai acabar que o que vai entrar de gordura pela quantidade de arroz e feijão que eu vou fazer vai ser muito pouca. E aí eu vou usar dessa vez, tá bom? Mas, gente, o sabor é maravilhoso, viu? Vou falar pra vocês, um negócio desse não devia ser tão bom, não. Faz toda a diferença. Pronto, gente, todo o meu alho aqui já coloquei no saquinho, tá vendo? Agora ele vai ficando assim. Aí agora a gente vai, ó, espalhando ele por todo o saquinho, até ele ficar bem retinho. Aproveito e vou tirando o ar também aqui, ó. Gente, é muito importante tirar todo o ar do saquinho também, pra ele não juntar água, tá? Isso é o que faz o alimento juntar água, o excesso de ar dentro do recipiente. Então, aqui, como eu usei um saquinho, eu vou tirar todo o ar do saquinho, ó. Vou deixar ele o mais retinho possível. Aqui eu vou arrumar os cantinhos também, para aproveitar tudo. Vou começar assim, ó. Aí eu venho fazendo assim. Só uma demarcação, porque se ele congelar dessa forma, quando eu for descongelar, fica muito mais fácil para quebrar. Já vai estar no formato dos quadradinhos e aí é só quebrar. Tá vendo? Olha só. Essa é a demarcação. Eu só vou dar uma reforçada aqui no que eu já fiz para ficar mais fácil. Aí, gente, é só congelar. Quando você for usar, é só vir e quebrar um quadradinho, tá bom? Agora eu vou colocar desse jeitinho no refrigerador e depois é só vir pegar os quadradinhos e colocar tudo dentro do saquinho. Então, pessoal, enquanto eu vou lavando a louça aqui agora, porque tem várias coisas aqui com cheiro de alho, né? Mexer com tempero, não tem como. Mas enquanto eu vou mexendo aqui, eu quero bater um papo com vocês, né? Faz tempo que a gente não bate esse papo, faz tempo que eu não paro assim pra estar conversando com vocês. E tem muita gente nova aqui, eu quero começar falando dos comentários. Então, foi o seguinte, recebi muitos comentários com muitos agradecimentos. Gente, eu fiquei tão feliz, não, vocês não têm noção de como eu fiquei feliz, eu até me emocionei, porque... Gente, quando eu decidi gravar pro YouTube, eu já fazia essas organizações, eu já estudei gastronomia, se você não sabe, né? Se você tá chegando agora nesse vídeo, fique sabendo que eu já estudei gastronomia, eu fiz um curso profissionalizante, tá? E eu já usava muito dessas técnicas, e aí eu comecei a perceber que com as pessoas com quem eu falava, as pessoas ficavam, uau, nossa, que legal... E é por isso que você consegue fazer tanta coisa. E é por isso que eu consigo fazer tanta coisa, porque eu sei me organizar. E às vezes eu vejo muitas mães, mulheres que têm tanta dificuldade em se organizar, em arrumar tempo para cuidar de si mesma. Gente, eu não sou nenhuma super mulher, mas eu consigo fazer academia todos os dias, né? Às vezes tem os imprevistos ali, não tem como, né? Quem tem criança sabe. Mas eu procuro estar toda semana na academia, eu faço faculdade,
eu cuido da minha casa, eu tenho 2 filhos pequenos, tenho estágio, faço o trabalho agora aqui no YouTube, tenho as minhas obrigações espirituais para cuidar, né? A minha beleza, meu bem-estar, né? Minha autoestima para cuidar, o meu casamento. Então, assim, se você for ver, gente, não são poucas coisas. São muitas coisas que nós mulheres temos que fazer, né? E deixar as nossas decisões de lado, nosso autocuidado, as coisas que a gente quer conquistar, não é uma opção, né? Não é uma opção deixar de lado. Mas para eu conseguir harmonizar toda essa minha rotina com criança, com família, casa e tudo, eu precisei me organizar. E isso me ajuda tanto, gente, facilitar a minha alimentação, ter uma organização ali, já uma comida já pronta, alguns processos já feitos. Isso aqui facilita muito. Eu sei que não tem jeito, né, gente? Durante o final de semana, aqui é cozinha de restaurante mesmo, a cozinha não para. As crianças, eu tô com fome toda hora. Por aí também é assim, gente? Comenta aqui pra mim. Porque eu não sei, gente, a louça não para de chegar, a louça não para de aumentar. Mas faz parte, né? A casa é viva. Graças a Deus que tem bagunça. Eu sei que uma hora eu vou sentir falta dessa bagunça. Mas então, é por isso que o meu intuito, foi esse o meu intuito de começar no YouTube. E quando eu vejo esse tipo de comentário, né? As pessoas muito felizes, me agradecendo, porque gostou da dica, porque vai começar a fazer. Eita! Porque já perdeu o alimento, porque eu não sabia como conservar. E gente, isso enche meu coração assim, sabe? Deixa meu coração quentinho. Sabe aquela sensação de que você tá fazendo uma coisa certa, uma coisa bacana, de que você tá cumprindo um objetivo? Então, isso me deixa muito feliz. Não deixe de comentar, tá? Se eu te ajudar de alguma forma, ou se você já fazia essa organização e te ajuda, comenta aqui, sabe? As pessoas gostam de ler os comentários, não só eu amo ler comentário. Mas as pessoas em geral gostam muito de ver a experiência de outras pessoas. E aí você acaba ajudando outra pessoa também, incentivando outras mulheres, tá bom? Também deixa a sua experiência aqui pra mim. Se você faz de alguma outra forma diferente que também funciona aí na sua casa. Eu tô aqui pra passar dicas, mas eu aprendo muito com vocês, gente, sério. Eu tô sempre aprendendo, né? Graças a Deus. Sempre evoluindo. E eu gosto muito de descobrir coisas novas. Então, se vocês souberem de alguma outra forma de fazer, comenta aqui pra mim, tá? Se vocês quiserem que eu grave algum tipo de vídeo específico, comenta aqui pra mim também, que aí eu vou fazer pra vocês. Algumas pessoas também me falou não, né? Tava me perguntando sobre a minha geladeira. Como eu posto muito minha geladeira, com coisas congeladas e tal, as pessoas estavam me perguntando. A minha geladeira, ela é da Philco, ela é uma side by side da Philco, 435 litros. Mas eu gravei pra vocês, gente. Eu gravei, tem vídeo aqui onde eu mostro toda a minha geladeira, eu faço o tour na geladeira, eu falo tudo sobre ela, até onde eu comprei, eu mostro o espaço, né, o que comporta, se valeu a pena, se não valeu a pena. Eu tinha uma outra geladeira mais antiga, e aí já tinha sido arrumada várias vezes. Aí eu falei, quer saber? Cansei. Aí não teve jeito. Trocamos a geladeira porque já nem tava compensando mais arrumar. Eu acho que ela arrumei ela umas 3 vezes. Aí na 4ª vez que ela parou, eu falei, não, agora tá na hora de trocar a geladeira. Aí foi o que eu fiz, né? Compramos a geladeira, né? As prestações. E estamos aí, gente. Ai, que maravilha na minha vida foi essa geladeira, viu? Para os meus congelados, comporta muito bem. Mas eu ensino para vocês aqui também. Se você não tiver um freezer tão grande, eu ensino você a fazer aí sua programação de congelados, mesmo tendo um freezer pequeno, tá? No outro vídeo aí, vocês podem ver dicas, né, para facilitar a alimentação. Eu coloquei uma opção para quem tem pouco espaço no freezer. Se você já assistiu, né, você já sabe. Mas se você não assistiu, convido até você fazer um tour aqui no meu canal, passa um cafezinho aí, um momento que você tiver com tempo, aconchegante, senta aí e olha só, todos os meus vídeos aqui, eles têm dicas, muitas dicas, gente, dicas de tudo, que eu souber, que eu puder passar pra vocês, eu vou passar. Então não deixa de maratonar aqui os vídeos do canal, até porque eu faço com muito carinho pra vocês, e cada visualização é importante pra mim, sério.
Eu fico muito feliz quando eu vejo que alguém parou um tempinho na vida pra ouvir o que eu tô falando. É muito legal, principalmente quando vocês curtem, comentam. Sem falar, gente, que é uma forma de apoiar o canal, tá? Uma forma que você pode apoiar meu canal é esse. Curtindo, comentando e compartilhando se você gosta de assistir os meus conteúdos e quer assistir mais como esses. Eu preciso de apoio aqui, né, pro YouTube continuar incentivando aí as pessoas a assistirem o meu canal. Então, não se esqueça de curtir, de comentar e compartilhar. Prontinho, pessoal, louça lavada e geladeira organizada, tá bom? Esse foi o vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.